Joara. Bom dia. Bom dia, Paulinha. Seja bem-vinda. Bom Você dia. agora com sua conta. Tá? Paz do Senhor. Paz do Bom dia Senhor. para todo mundo. Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre um presente que Jesus me deu quando eu me converti. Jesus já me deu esse grande presente que é o Juad. E vim explicar um pouquinho, né? O Juad é um ministério que a gente trabalha com o junior e o adolescente de 7 anos até 16 e 12 meses. E a gente ensina eles a Bíblia de uma maneira que é divertida, intensa e marcante. Então, o junior e o adolescente, ele tem a oportunidade de aprender princípios bíblicos na prática, né? Descobrindo as habilidades e se preparando para se tornarem bons cidadãos. Então, o JUAD, ele tem desde 1994. A gente tem até isso, né? Desde 1994, formando bons cidadãos. E aqui na nossa cidade, desde o ano passado, de 2022, e tem sido uma bênção. Paulinha, o Joad ele foi fundado no Rio Grande do Sul, é isso? Isso, em Novo Hamburgo. Certo. Rio Grande do Sul. E desde 2022 que está aqui em Paraíso. Isso. Agora fala pra gente assim, qual a idade que dá das pessoas que podem se inscrever para poder fazer esse projeto, para poder participar deles? É de 7 anos até 16 e 12 meses. Aí com 17 anos a gente forma eles. Entendi, olha que maravilha. Eu estava conversando aqui antes de entrar no ar, gente, o quanto é importante que as pessoas não têm noção, né? Porque pega um período de adolescência, que é um período de mudança, que é difícil para todos os pais, não é fácil, é uma mudança que a criança querendo se tornar adulto jovem, né? Um período de transição, e se ela estiver ali aprendendo os princípios, como ela falou, é fantástico. A gente não consegue entender a pessoa desperdiçar essa oportunidade. Existe algum, para participar desse treinamento, Paulinha, existe alguma despesa? Não, nenhuma. É totalmente assim, gratuito mesmo. Não tem nenhuma despesa, é só levar, né, o junior e o adolescente lá na igreja todos os sábados, 2h30 da tarde. Certo, Igreja Batista Lagoinha, né? Isso. Me diz uma coisa, como é que você vê, assim, quando as crianças vão, quando essa turma de jovens, meninos, né, e meninas, eles começam, o que você consegue observar de reação deles? Qual a reação que eles têm quando eles começam a entrar nesse projeto tão lindo e edificante que é? O primeiro contato que a gente tem com eles, né, é o intensivo, que é onde eu recebo eles, que eu vou, assim, a entrada, né, Sim. deles no projeto. E, nossa, é incrível, assim, a gente vê cada criança, cada adolescente, o olhinho deles brilha, sabe? Porque, Sim. assim, o nosso espírito, ele clama por Deus, né? Amém. E aí, quando a gente vai apresentando isso pra eles, assim, nossa, o olhinho deles brilha. E é incrível. E, assim, eu tenho até um testemunho pra contar, que é do meu filho, né? Fala que nós amamos ter testemunho. Eu tenho um filho, ele tem 11 anos, e aí o Arthur começou, né, na nossa primeira turma do intensivo. E aí, de início, assim, ele tinha uma resistência bem grande, não queria ir de jeito nenhum. Nossa, era bem, assim, difícil, sabe? Sim. E eu tentando e pelejando e vamos, e era aquela briga todo dia na hora de É porque a sair. criança está acostumada a ficar sem nada, ociosa, Sem né? nada. Então, quer dizer, começa a criar disciplina. Sim, aí eu falo, vamos. Aí, nos primeiros dias, assim, nos 3 primeiros encontros, foi bem difícil. Depois ele já amava. E aí ele já começou, ai, vamos, mãe, não sei o quê. Aí a gente aí começou a ficar mais fácil. Sim. E tudo graças a Deus, né? É. Porque, assim, nossa, Deus tem sido tão incrível, assim, na minha vida, na minha família. E aí, agora, no nosso último batismo que teve na nossa igreja, ele se batizou, desceu as águas. 11 anos. 11 anos. Glória a Deus. E eu não tenho como, assim, agradecer a Deus, eu não tenho como agradecer esse presente, o meu pastor também, que sempre esteve junto ali, os nossos previsores do são muito Joá. queridos, né? Sim, e é isso, sabe? Assim, o junior e o adolescente,
A gente tem muitas histórias, assim, já no Juad. A gente tem, agora é a nossa segunda, né, cerimônia oficial, mas a gente já tem testemunhos, assim, incríveis mesmo. Tem negócio de ficar melhor na escola, da Sim. gente ter o junior melhor na escola, né? Eu falo Ninguém junior, tem os que ver, a gente só meninos, tem ganho, né? Porque com só Jesus ninguém ganho. perde nada, a gente só ganha. E Isso começa, mesmo. eu vejo assim, eu imagino que até em casa, quando a criança começa a participar desse projeto, que o tenente Wesley, o pastor dele, falou muito sobre isso, a questão da disciplina, né? Então, assim, a criança deve se tornar totalmente outra em casa, né? Isso. Fica por si só, sem Sim. precisar a mãe estar falando, enchendo o saco, porque a gente, como é mãe, a gente sabe que a gente enche o saco, né? Não faz isso, não faz aquilo, para com isso, né? Sim. Mas que bom, é mesmo que você ter um filho trabalhado de fora para dentro. Isso. Né? É um trabalho muito lindo. E a gente moldar o junior, o adolescente ainda nessa Ainda dá pra se fase transformar. é mais fácil do que a gente ter que educar um adulto. Sim. Então, assim, então eu quero até deixar aqui o convite, né? Se você tem aí, não precisa ser seu filho ou sua filha, mas se você tem um sobrinho, sei lá, algum junior e adolescente na sua rua, leva ele pra lá que a gente ama. E assim, eles são, não é um negócio assim que a gente, nossa, eles vão ficar lá sentados, porque senão ninguém ia querer ir, né? É verdade. Porque eles têm muita energia. E lá a gente quer isso, a gente quer que eles incendeiem mesmo. Isso. A gente quer incendiar essa cidade. Em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Legal. Muito legal mesmo, Paulinha. É isso. Paulinha, e já aconteceu casos assim de você. Eu imagino que pais, né? De repente você conhece algumas histórias de testemunho deles em relação a essa transformação que vai acontecendo na família através do filho. Sim. Você tem alguma história assim que você lembra? Porque eu sei que a gente às vezes participa muito e às vezes dá um branco, né? Mas tem alguma história que você já escutou de um pai falando sobre a transformação do filho participando do Joad? Sim, Pra eu poder tenho. compartilhar com a gente? Tenho sim. Até a gente tem uma junior lá, ela chama Luara. E outro dia a tia dela me chamou e ela falou, sabe? Nossa, como a Luara melhorou. Glória a Deus. E assim, na escola e tudo, sabe? Tá Sim. mais atenta. Transformação E não total. só, assim, a Luara que é uma que a gente teve, Sim. assim, que a gente viu muito Sim. a mudança nela, sabe? Tudo no comportamento. Desde o dia que ela chegou até hoje. Meu Deus, e a gente fez outro dia É um constante crescimento, né? Isso, a gente fez a gente dormiu na igreja, né? Um acampar dentro. E assim, ela foi, gente, e assim, foram todos os nossos juniores e adolescentes, né? E foi incrível, assim, eles não dão trabalho nenhum. E é assim, nossa, é edificante, assim, a nossa vida. Eu imagino o quanto isso é gratificante para vocês que estão fazendo esse trabalho, que vão vendo. E eu perguntei assim, porque deve ter milhares de histórias realmente, né? Porque a gente fica tão alegre quando você vê transformação de filho, né? Sim. E ainda mais nessa fase, que é uma fase muito conflitante, né? É um processo difícil, porque tá mudando o corpo, a cabeça, a voz está engrossando, né? A menina tá saindo de deixar as bonecas de lado para poder começar a ver outras coisas, né? E aí o foco é Jesus. Isso, o nosso foco. Não tem como dar errado. E assim, o Arthur, ele se batizou e assim, em casa, gente, a gente faz devocional à noite. E como eu trabalho à noite, tem uma noite que ele dorme com meu pai. Sim. E aí, na noite que ele dorme, meu pai até fala, sabe? Eu acho super bonitinho, assim. Porque às vezes meu pai já dormiu e ele ainda não, aí ele pega e acorda, vou, acorda, vamos fazer o devocional. Ai, gente, essas coisas não tem dinheiro que pague, assim. É incrível o que Jesus tem feito na nossa vida. E assim, nossos valores são amor prático, a liderança, né, do Juad, a proatividade, honra às autoridades, família cristã, caráter cristão, evolução, humildade, sinergia, estratégia geracional, né? E a nossa visão é render o junior e o adolescente para Cristo mesmo. Então, assim, essa é a nossa visão, que eles sejam alcançados por Cristo. Isso. E, gente, uma coisa assim que eu falo, não tem como uma criança, um filho da gente, sei lá, um sobrinho que chega com aqueles olhinhos brilhando assim, olha, vamos lá na igreja, e aí vai alcançando toda a família, Sim. Sabe? Então, através dele, porque eles não são amanhã, Sim. Eles são hoje já. É verdade. Eles são, né? Sim. Guerreiros. De fogo, né? Sim.
E a nossa missão é desenvolver o caráter mesmo de Cristo no júnior e no adolescente, né? Levando ele a encarar com seriedade a comissão de Jesus. E abraçar uma visão evangelística de restauração da sua família e sociedade em geral. Então, a gente vai, com 17 anos, a gente entrega esse adolescente para a sociedade, com já um caráter cristão. Imagina que coisa incrível, né? Sim. Esse projeto é fantástico. Eu fiquei apaixonada quando o Tenente Wesley, mais a esposa dele, né, falar sobre isso. Ele disse, gente, é o período mais difícil que a gente sabe que realmente essa transição é difícil. E aí, quer dizer, você passa dela, como você acabou de falar, quando entrega com 17 anos, quando ele não pode mais participar. Mas já está tudo infiltrado nele, né? Já está na corrente sanguínea. Isso, mas aí tem o de 17 anos que ainda quer, ele vai ser líder. E aí a gente ainda tem isso, pronto. E aí ele continua o resto da vida. Olha que maravilha, né? Porque aí vem o treinamento por si, né? Isso. E ele vai colocar em prática. Aí tudo que ele aprendeu, ele vai passar para os próximos, né? Sim. Porque é isso, não, se eu não quiser fazer, Jesus Cristo, ele levanta outros. Sim, é verdade. E se a gente não quiser, Jesus vai levantando, porque é assim, isso, o ministério, assim, de Cristo mesmo, o reino dele não para. Sim. Porque é isso, cada dia, se a gente não quiser, ele levanta. Glória a Deus. E a gente, eu sempre penso assim, sabe, Paulinha, assim, quando a gente, na minha família não era cristã, né? Então eu fiquei assim pensando, gente, quanto mais cedo você conhecer Jesus, melhor, menos prejuízo você tem. Sim. Né? Então, exatamente, a gente tem a escolha certa, é mais fácil você errar menos. Sim. Porque quando a gente não conhece os princípios, a gente ouve falar alguma coisa assim, mas uma coisa é você conhecer e viver, outra coisa é você só saber que existe. Isso. Né? Eu venho de um passado assim, bem triste. Vamos falar assim, eu numa maneira assim geral, eu acho bem triste, sabe? Sim. E eu fico pensando assim todos os dias. Eu creio que assim, Jesus ele sempre teve me chamando, sim, né? Mas eu era muito resistente. Resistente. Mas você sabe que é normal, né? Isso. Assim, hoje a gente entende quando uma pessoa que não conhece tem resistência. Isso. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu não vinha antes? Sim. Eu tinha, sabe, deixado de viver tanta coisa, assim, triste, mas, claro, teve as coisas, mas uma coisa legal era, sei lá, sim, um monte horríveis, assim mesmo. E aí eu fico pensando, nossa, por que eu não vim antes? Por que eu não me rendi antes, né? Jesus sempre esteve me chamando e tudo, mas eu acho que tudo é no tempo certo. Sim. E quanto antes a gente colocar o caráter mesmo de Cristo em nós e nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Eu acho que o nosso mundo vai ser bem melhor. Com certeza. Isso. A gente só tem a ganhar, né? Isso mesmo. Eu sempre falo aqui no começo do programa que a gente tem que agradecer a Deus todo dia, a gente já fazer parte, já conhecer Jesus, né? Isso mesmo. Porque eu não sei nem como é que as pessoas conseguem viver sem Jesus. Eu não sei também como. Eu fico pensando, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo longe, assim, como que eu corri tanto perigo, né? Exatamente. E o que eu acho mais lindo é porque assim, a gente, quando olha para trás, você vê assim que Jesus já cuidava da gente. Isso, todo antes da gente dizer sim para ele, né? Isso. Amor lindo, hein? Incomparável, né? Incomparável. Ô Paulinha, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Já amanhã, né? Amanhã é o evento, né? Isso, eu quero fazer um convite, assim, muito especial mesmo. Vai ser a nossa segunda cerimônia. Isso é uma coisa assim, isso é uma vitória para nós, essa segunda cerimônia oficial. Na cerimônia é onde eles recebem o uniforme deles, o boné e a divisa de identificação. Então, assim, é onde eles se tornam Juad mesmo. No intensivo, eles são aspirantes, quer dizer, aspirantes a Juad. E aí, quando ele recebe o boné e tudo, aí eles vão ser Juades mesmo. E até 17 anos, em nome de Jesus, eles vão ficar com a gente. E aí, amanhã vai ser a nossa cerimônia oficial, 2h30,
da tarde. Então, assim, a gente espera todo mundo lá. Vai ser um culto. E eles mesmos, da primeira vez, os que formaram da primeira vez, na primeira cerimônia, eles que vão fazer o culto. Ai, Então, que eles que lindo. vão tocar, eles que vão louvar, eles que vão fazer a Vão ministração. coordenar tudo. O Arthur, inclusive, o meu menino, que vai ficar na mídia da igreja. E é assim, eles que vão fazer todo o processo, entendeu? Eles que vão mesmo dirigir o culto ali. Legal. E tá todo mundo convidado. Eu quero que você vá lá para você conhecer, para você. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Paulinha, fala o endereço da Igreja Batista da Lagoinha. Onde que está agora? É na Placidino Brigagão, número. Ai, só um minutinho. Não tem problema. A gente estava aqui comentando, né, sobre esse trabalho e, gente, é imperdível mesmo. Eu cheguei até a ir no Instagram do Juad, que é Juad, Isso. né, para você ter uma noção mais ou menos do que ela está falando. Que você visualizando fica até melhor. E se tiver a oportunidade, não deixar de ir amanhã. Pode Isso mesmo. dizer. É na Placidino Brigagão 516. Que horas, Paulo? 2h30 da tarde. E a gente também tem o nosso Instagram, que é, né, JUAD Paraíso. E tem o Global também, que assim, que aí é o geral. Sim. É muito interessante e eu quero convidar todo mundo para estar com a gente nessa. É isso aí, gente. Se você não tem filho nessa idade, mas se você, como a Paulinha falou, não tem, pega o da vizinha. Pega o da vizinha. Isso! Pega o sobrinho da vizinha, aquele menino do serviço. Isso! Vamos ter atitude, né, gente? Porque às vezes a gente fica só orando e não toma atitude. E às vezes você pode ser canal de bênção para a vizinha, para os familiares. Leva lá, não custa nada. Não vai pagar nada e você vai ver de perto o trabalho que é feito e a conclusão do trabalho, como ela falou. Esse curso, essa formação foi no período de um ano? O junior, o aspirante, ele fica 3 meses no intensivo comigo, né? Com a gente, né? Eu sou a líder do intensivo, eu e o Alexandre. Certo. Então, ele fica no período de 3 meses até ser a cerimônia dele. E a gente, na cerimônia oficial, vai ter esse grande evento, né? Que a gente vai falar a data do próximo intensivo. Então, é muito importante todo mundo ir lá, participar mesmo, sabe? Abraçar essa visão com a gente, porque eu tenho certeza que Jesus Só tem tem a grandes ganhar, coisas né? para fazer na vida de Poder cada... transformador, Isso, né? de cada família, assim Sim. mesmo. Sim. Gente, é maravilhoso. Vocês não estão olhando para a Paulinha, depois vai estar no YouTube, mas os olhos dela chegam a brilhar. Ela fala assim, cheia de amor para dar, entendeu? Na alegria, se vocês pudessem contemplar, depois vocês vão visitar o YouTube e vão ver, né, do que ela está falando, do que ela está dizendo. E é muito lindo. Mas a gente se alegra com a vitória dos outros, né, Paulinha? Isso mesmo. Porque é uma tranquilidade você ter um filho, né? Trabalhar nessas coisas. Às vezes você está no corre-corre do dia a dia, você não tem tempo. Né? E o filho fica meio que a revelia. Então, Tá esse muito trabalho corrido, que né, a igreja hoje. faz, Isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Paulinha, mais alguma coisa para acrescentar? É só isso mesmo. E tá todo mundo convidado. Então é isso, Paulinha, obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a Obrigada gente a essas você. informações, né? Porque a gente sabe que assim, é o melhor, a gente só tem a ganhar, não tem nada a perder. Né? E falando de ganhar, a gente perde muitas coisas na vida, né? Sim. Então, quando você conhece Jesus, é só ganho. É Até só quando ganho. você está passando peleja, você está sendo treinado, você nunca perde com ele. Isso mesmo. Né? Paulinha, muito obrigada. Manda um abraço para o nosso querido pastor Alexandre, para a sua Pode esposa deixar. também, tá? Tá Que seja um bom. evento assim maravilhoso que vocês possam e vocês, nossos ouvintes, não deixem de ir. Né? Eu creio, sábado você já fez o almoço, já almoçado, está mais tranquilo, vai lá. Pega quem você puder pegar, engaja nesse projeto para você ser abençoado, ser canal de bênção na vida dos outros. Isso mesmo. É isso, Paulinha? Muito É obrigada, isso aí. tá? Obrigada a você.